Olá, me chamo Lucas e agora eu vou apresentar a prática 8 do Laboratório de Máquinas Elétricas. Bom, inicialmente nós medimos o valor da resistência de armadura, tanto do motor quanto do gerador, e obtivemos respectivamente 3,6 ohms e 2,3 ohms. E também medimos as resistências de campo paralelo do gerador e do motor. Para o motor nós obtivemos 320 ohms e no gerador 562 ohms. Na sequência, nós montamos o circuito mostrado aqui. Na esquerda nós temos o circuito do motor, em que no circuito de armadura nós temos um reostato de partida, e no circuito de campo nós temos um reostato de campo, ambos alimentados com uma tensão oriunda desse retificador aqui. No gerador, ele está numa configuração com excitação independente, então nós temos o circuito de campo sendo alimentado também pelo retificador, e o circuito de armadura alimentando um banco de lâmpadas, que é mostrado aqui na direita, né? Aqui na esquerda nós temos o circuito do motor. Bom, para o motor, o reostato de campo paralelo foi ajustado em seu valor mínimo. E isso acontece porque é interessante que já na partida nós tenhamos um fluxo máximo, já que o torque mecânico é proporcional ao fluxo máximo. Vou passar um slide aqui, em que nós vemos a corrente de partida. Então, ter um torque mecânico mais alto significa que a máquina vai acelerar mais rapidamente. Então, consequentemente, essa corrente de pico aqui, ela vai diminuir mais rapidamente. Então, por exemplo, se nós tivéssemos uma resistência de campo mais alta no motor, até essa corrente atingir esse valor aqui de regime permanente iria demorar mais tempo. Isso significa que vão existir mais perdas na partida. E para o circuito de campo do gerador, porém, o reostato de campo está colocado no seu valor máximo, né? Isso significa que após nós energizarmos a bancada, nós teremos uma tensão baixa sendo gerada, e ela poderá ser ajustada, né? Diminuindo o reostato de campo, a resistência do reostato de campo. Bom, nós ajustamos então o reostato de partida do motor na posição de resistência nominal de aproximadamente 8,3 ohms, e então nós fizemos a partida, né? Energizamos a bancada. Então, com isso, essa tensão que vem do retificador fica toda sobre o reostato de partida em série com resistência de armadura. Isso porque a força contra a eletromotriz aqui é proporcional à velocidade, né? E como o motor não está girando, essa força contra a eletromotriz é zero. Então, com isso, nós temos uma corrente elevada na partida, certo? Então, nós mensuramos aqui como sendo igual a 27,2 amperes essa corrente de partida. Então, com isso, após isso, o motor vai ganhando velocidade. Então, vai ter uma tensão aqui, uma força contra a eletromotriz. Então, essa tensão sobre a resistência do reostato de partida e a resistência de armadura vai diminuir. Então, consequentemente, diminui também a corrente, né? Como é visto aqui. Bom, após o motor estar em regime permanente, nós não precisamos mais da resistência de armadura. Isso porque a presença da resistência de armadura faz com que a corrente de armadura seja mais baixa do que aquela corrente que causaria uma velocidade nominal. Então, o motor também opera com velocidade abaixo da nominal. Então, diminuindo essa resistência de partida, que não tem mais sentido, nós conseguimos operar o motor com a velocidade nominal. Bom, observando aqui o esquemático do circuito do motor, nós temos que essa tensão de armadura aqui total, que vem do retificador,
ela vai ser igual à força contra-eletromotriz gerada, mais a queda de tensão no reostato de partida e na resistência de armadura, né? Só que o reostato de partida vai ser zerado, então acaba sendo a tensão só sobre a resistência de armadura. E essa força contra-eletromotriz é igual à constante de máquina vezes o fluxo vezes a velocidade. Então, com isso, nós chegamos nessa equação aqui, né, que relaciona a velocidade com a tensão de armadura total, a resistência de armadura, a corrente, a constante de máquina e o fluxo. Então, nós percebemos que uma diminuição do fluxo causa um aumento da velocidade, né? Então, para diminuir o fluxo, basta nós aumentarmos a resistência desse reostato de campo aqui, e assim nós podemos regular a velocidade da máquina. Bom, na sequência nós ajustamos a tensão gerada através do reostato de campo do gerador, né? Também como já foi feito anteriormente na prática passada. E nós ligamos as cargas, né, que são lâmpadas, e nós medimos aqui a corrente de armadura, a tensão gerada do gerador e a velocidade de rotação. Então nós observamos aqui que com o aumento da carga, a corrente de armadura obviamente aumenta do gerador, e a tensão também do gerador vai diminuindo, né, pois ele tem uma péssima regulação, e a velocidade de rotação também diminui. A velocidade de rotação também diminui pelo mesmo motivo, né? Com o aumento da corrente de armadura, nós temos uma redução no numerador agora, né? Já que esse fator aqui aumenta. Então, o numerador total diminui. Com essa diminuição, a velocidade de rotação diminui, como pode ser observado aqui. Então, fazendo os cálculos, né, nós chegamos numa regulação de 5,17%, o que é bastante pobre, já que nós só consideramos 4 lâmpadas, né? Então, se nós colocássemos mais lâmpadas, nós conseguiríamos observar uma regulação ainda pior. Olá, eu sou João Vitor Coy Castro. Estou apresentando aqui a prática 9, que é medir o freio de versão de um motor CC. Ok? No item 9.0, foi pedido para montar o circuito na bancada e montamos ah, da devida forma como é pedido. E na 9.1 foi medido uma tensão de cerca de 200 volts no campo do motor. E aqui ele pergunta por que é importante garantir que o campo seja alimentado, né? Então, uma das importâncias de garantir que o campo, né, que o enrolamento de campo paralelo seja alimentado é por conta da corrente, para que não tenha muito desvio, né, de corrente, na parte da armadura do enrolamento da máquina. É necessário que a corrente no campo paralelo esteja em regime permanente. Assim, a corrente que passa no nosso retificador vai integralmente para a armadura da máquina, né? Aqui do lado nós temos as equações, né? Da divisão da corrente que sai do retificador e vai para o enrolamento de campo e para o enrolamento de armadura. Aqui nós temos uma equação, né? Uma EDO da corrente de campo, que o gráfico dela vai ser uma exponencial, né? E quando a corrente de campo atingir o seu regime permanente, nós teremos uma corrente do retificador indo integralmente para a armadura.
Já no 9.2, temos aqui, ah, nesta parte da prática, como dito no enunciado, é pedido para desenergizar a bancada e logo após isso fechar a chave S, né? E em seguida energizá-la novamente, né? Ah, aqui nós temos, né, que o tempo de parada, né, no qual a chave vai da posição 1 até a posição 3, né, que na verdade vai ser da posição no qual ela está sendo energizada pelo retificador até o ponto no qual será acionado o resistor de freio, né? Então, o tempo de parada para que a armadura, né, o enrolamento de armadura pare de rotacionar deu 19,15 segundos, né? Isso se deve porque na posição onde há o resistor de freio há uma perca de energia, né? ah, ah, no que se refere à potência mecânica do nosso motor para o resistor de freio, né? Então, há uma, ah, ah, a parte rotacional da nossa máquina terá sua energia convertida em corrente para o resistor de freio, né? E isso é considerado uma perda para a armadura e, portanto, ela vai perdendo a velocidade no decorrer, né? Consequentemente, perdendo corrente até parar, né? E esse tempo de parada deu 19,15, né? Agora, na 9.3, né? Quando o motor ele sai da posição para a posição 2, que é completamente a vazio, né? A posição 2 é a posição onde a armadura está ligada no vazio. Ah, ah, o tempo de parada deu 2,31 segundos. Isso se deve porque quando a armadura está a vazio, não há como ter deslocamento de corrente, né, no nosso circuito de armadura. Logo, a armadura ela vai ah, ah, instantaneamente ter a corrente nula. Ou seja, esse tempo de parada é só o tempo de parada devido à inércia mecânica da armadura, né? E na 9.4 é pedido, né, para a gente comparar essas diferenças, né? Aqui do lado nós temos as equações, né? Isso aqui é, é preferível estar na situação em da 1 para 3, né? No qual teremos as nossas equações de freio de armadura. Ah, aqui o nosso pensamento foi, né? Essa potência P, ela é uma potência referida à rotação de inércia, né? ah, do nosso motor, né? Onde J é um momento de inércia e o d ômega dt é a variação, né, da nossa velocidade de rotação do nosso motor em relação ao tempo. Aqui nós resolvemos a integral, né? Nós podemos igualar um lado com o outro, que é o torque mecânico da máquina, né? Vezes dt. E aqui nós encontramos uma relação de ômega, né? Onde o ômega de freio, né? Vai ser igual ao ômega nominal, que era o ômega no qual a máquina estava girando, que é em volta de 1800 RPM, né? Vezes uma exponencial, né? Que é um E elevado a menos uma constante, né? Que são as constantes
que envolvem a inércia e o torque da máquina, vezes o tempo, né? Ah, esse ômega é relacionado à terceira posição, que consequentemente vai ter um tempo, né? Um tempo de parada um pouco mais elevado, devido que na posição 2 não há corrente nenhuma, ou seja, não há liberação, né, de energia para nenhum lado. Ela vai ser liberada na própria armadura, que vai parar muito mais rapidamente do que na posição 3, que tem a resistência de freio. Né? Na 9.5, foi pedido, né, para trocar o resistor de freio por lâmpadas, né, que cada uma delas tem uma potência constante, né? Então, fazendo as medições, né, ligando a posição 1 até a posição 3 e medindo a- o tempo no qual a máquina para de girar, nós temos que para uma lâmpada foram 12,22 segundos, para duas lâmpadas foram 9,32 e para quatro lâmpadas foram 6,52. Ah, ah, Na 9.6 a gente pode deduzir um pouco mais em relação ao torque, né? Substituindo, né, o ômega encontrado nos itens anteriores com o ômega de giro da máquina, nós temos que a potência ela é igual ao torque vezes o ômega, né? Então, o torque de freagem ele vai ser a potência, né, das lâmpadas dividido pelo ômega de freio, né? De freagem. Nós temos, né, que o torque ele vai aumentando com o tempo, porque o torque de freio ele vai dar ah, ah, um torque natural para que a máquina pare. Então, é natural que o torque vai aumentando, porque à medida do tempo a máquina ela vai ter cada vez um ômega menor, ou seja, há um torque de freio fazendo com que a máquina pare cada vez mais, ou seja, o torque ele vai aumentando com o tempo. Na 9.7 e na 9.8 foram pedidos para que troque, né, a chave de três posições pela chave de reversão, né? Neste caso, a chave de reversão, né? Ela está conectada, né, ao circuito normal da nossa máquina CC. E quando nós estamos na posição que vai de um para 3 linha, ah, ah, a armadura, a máquina CC, ela dá uma função de gerador, né? CC, ah, fazendo com que a corrente inverta, né? O seu sentido consequentemente vai haver ah, um ômega de freagem, né? E um torque de freagem também. E ela vai parando com o tempo, né? E o campo vai desenergizando também com o tempo.